hoje é neurite ótica. Então, eu queria que você me falasse assim, o que é a neurite ótica, como diagnosticar, como classificar uma neurite ótica. Certo. A neurite ótica tem um autor, né, o Kogan, que falou que não tem na neurooftalmologia uma doença com a quantidade de diagnósticos errôneos como a neurite ótica. Então, desde neurites óticas que passam batido, até principalmente o fato de se considerar tudo neurite. Então, qualquer afecção do nervo óptico acaba sendo considerada erroneamente como uma neurite. A neurite ótica, ela é o termo reservado para a inflamação do nervo óptico, tá? Essa inflamação do nervo óptico muito comumente está associada a outras doenças, em especial as doenças esmelinizantes, mas também algumas doenças reumatológicas, infecciosas, tem algumas doenças que podem estar associadas, tá? O diagnóstico da neurite ótica ele é eminentemente clínico. Então, ele está baseado numa baixa de visão, que pode ser muito sutil. Às vezes o paciente refere que perdeu visão, você vai conferir, está 20/20, mas ele sentiu uma perda de qualidade de visão, né? Não é a maioria dos casos, mas tem alguns casos assim. Então, assim, você vai basear nessa baixa de visão. Comumente, esse paciente vai ter um defeito pupilar aferente, ou seja, você vai ter um reflexo fotomotor que não é tão forte naquele olho. Se o paciente já tiver tido um episódio anterior de neurite no olho contralateral, isso pode confundir, porque você pode perder essa referência. Os dois olhos têm um déficit de aferência, então você não consegue pegar essa diferença relativa. Mas na maioria dos casos você consegue, com esse reflexo fotomotor, fazer esse diagnóstico. Por isso que é muito importante, quando você tem uma baixa de visão a esclarecer, antes de dilatar esse paciente, você fazer o teste do reflexo fotomotor, tá? E os defeitos de campo visual desse paciente são os mais variados possíveis. Tá? A gente teve um grande estudo, que foi o ONTT, Optic Neuritis Treatment Trial, e como tinha um braço controle, ele acompanhou vários desses pacientes, ele fez exames anteriores e, assim, ele percebeu que o campo visual é muito variável. Você pode ter... A maioria dos pacientes tinha uma perda, diminuição generalizada de sensibilidade, mas alguns pacientes tinham defeitos centrais, secocentrais, defeitos arqueados, defeitos altitudinais, defeitos hemianópicos. Então, o quadro de campo visual não vai ser o que vai dar um diagnóstico, mas tem alguma alteração de campo visual. E outra característica muito importante da neurite, principalmente das neurites típicas, são a dor à movimentação ocular. Nesse estudo, que foi norte-americano, então tem uma população epidemiologicamente um pouco diferente da nossa, 92% dos pacientes tinham dor à movimentação ocular, de tal forma que a falta desse sintoma é algo a se desconfiar um pouco, inclusive colocar em xeque o diagnóstico de neurite. A gente, na nossa população, tem uma incidência maior das neurites atípicas, que muitas vezes não tem dor à movimentação ocular, mas é um sintoma importante da neurite ótica. Então, seria um paciente, em sua maioria, por volta aí dos 30 anos, 40 anos no máximo, uma ligeira predominância feminina, com uma queixa de perda visual rapidamente progressiva, então não é aquela perda visual abrupta, como é na neuropatia óptica isquêmica, por exemplo, mas também não é aquela perda visual ao longo de meses e anos, como é numa neuropatia óptica compressiva. É uma perda visual que você vai ter ali, evoluir em alguns dias, no máximo uma semana, para essa perda visual, associada a uma movimentação, dor à movimentação ocular, na maioria das vezes. Então, pelo que você está dizendo, não é uma coisa tão fácil a suspeição desse diagnóstico, ou seja, o paciente ele pode chegar para mim, oftalmologista geral, com a queixa de leve baixa de visão ou perda de contraste, e o fato da dor é que me levaria a pensar em alguns exames complementares, né? Haveria alguma alteração a nível de fundo de olho? Eu teria que partir de imediato para um campo visual? Vamos lá. O diagnóstico ele é eminentemente clínico. Em relação ao exame ocular, o que você vai encontrar de alterado, primeiro é a anamnese, né? Em neurooftalmologia, de modo geral, a anamnese é que vai resolver 90% dos problemas. O fundo de olho nos adultos, em 2/3 dos casos, é normal, porque são neurites retrobulbares, tá? O exame, entre aspas, complementar mais importante para a gente é o reflexo. Tá? O teste do reflexo é o que vai dar mais informação para a gente.
Então, pegar um paciente nessa faixa etária, com dor ou movimentação, baixa de visão rapidamente progressiva e uma alteração de reflexo. Isso vai te dar o diagnóstico. O campo visual, ele não é diagnóstico. Você vai ter alguma alteração, mas ela é inespecífica, né? O exame de imagem, ele não é mandatório para o diagnóstico. Você pode encontrar alterações, né, uma captação de gadolínio na ressonância. A tomografia é muito pouco informativa para o diagnóstico da neurite óptica. Pode ser usada para exclusão de uma compressão, por exemplo, por algum motivo se desconfiar de uma compressão. Mas para diagnóstico da neurite óptica, embora às vezes possa aparecer, a positividade é muito baixa. Então, na ressonância, você pode ter aí um hiper em T2, pode ter um realce com gadolínio, mas a ressonância tem o seu papel, na verdade, porque, como eu falei, tem uma associação muito grande da neurite óptica com a esclerose múltipla. Então, não é um exame na urgência, não é um exame para o diagnóstico da neurite óptica, mas no segmento desse paciente é importante você ver se esse paciente que tem neurite óptica, se ele já fecha critério diagnóstico para esclerose múltipla. Se não fechar critério diagnóstico, se ele tem algumas lesões sugestivas de alto risco de desenvolvimento de esclerose múltipla, que seriam aquelas lesões clássicas da ONTT, né? São 3 ou mais lesões ovaladas periventriculares radiadas, né? E isso isso dobraria o risco desse paciente desenvolver esclerose múltipla ao longo dos anos. Então, essa ressonância seria para classificar esse paciente, entre o paciente que já tem esclerose múltipla, um paciente com risco de desenvolver esclerose múltipla ou um paciente com menos risco de desenvolver esclerose múltipla. Isso seria importante depois para o segmento desse paciente, né? Um paciente que teve uma neurite óptica, é muito importante ele ter um segmento com um neurologista, exatamente para acompanhar, eventualmente, o aparecimento dessa doença desmineralizante, porque ele está em risco. Mas é muito importante dizer que o diagnóstico da neurite, quem vai dar é o oftalmologista, não é o neurologista. Se você chegar para o neurologista e disser que ele tem uma neurite óptica, ele já vai entender que você deu um diagnóstico e ele vai partir daí. A parte dele não é diagnosticar neurite óptica. A parte dele é diagnosticar esclerose múltipla. Então, ele vai partir do princípio que o oftalmologista falou que tem uma neurite óptica, que não é neuropatia óptica isquêmica, que não é compressiva, que não é infecciosa. Ele conclui pela sua competência, entendeu? Ele compra o seu diagnóstico e vai pulsar esse paciente. Muitas vezes, né, você falou aí da esclerose múltipla, muitas vezes a esclerose ela abre o quadro com uma neurite óptica. Isso. E aí, pegando o gancho aí da conversa, né, da anamnese com o paciente, que histórias pregressas, né, ou que fator você pode gerar uma suspeita de uma neurite óptica? Ou seja, quais são os fatores de risco, o que é que ele chama a atenção para você pensar em uma neurite óptica? A história é muito... Você fala neurite óptica ou esclerose múltipla, né? Você pensa... Não. Neurite óptica. A neurite óptica, tá. É a evolução, tá? Então, é uma neurite que ela é rápida, é uma perda visual rapidamente progressiva. No caso de adultos, a maioria dos casos esmagadora é unilateral. Tá? Se for bilateral, já é uma coisa bem atípica, já acende as bandeirinhas vermelhas, os red flags, né? Mas, assim, é uma perda visual rapidamente progressiva e que progride até uma semana, estourando 2. Se está progredindo mais de 2 semanas, você já também levanta a bandeirinha vermelha. Não costuma ser neurite. E depois de uma semana, 2, começa a melhorar sozinho. Tá? Tem uma melhora progressiva, com, sem ou apesar do tratamento. Tá? Certo. Aí eu te pergunto, em relação à história pregressa, um quadro viral, uma vacina, certo. Teria alguma coisa nesse sentido para suspeição? E entrando nisso aí também, como classificar? Existe uma classificação específica para neurite óptica? Então, em termos de fator aí de risco, é que depende da etiologia dessa neurite óptica. Como eu falei, você tem uma parte muito grande relacionada à esclerose múltipla. E nesse caso, você talvez tenha algum sintoma sugestivo de esclerose múltipla previamente, que é uma coisa super ampla, porque esclerose múltipla é uma desmineralização em qualquer parte do sistema nervoso central. Então, você pode ter paciente que tenha problemas de diplopia anteriormente, que tenha se resolvido sozinho, pode ter um paciente que tenha tido perda de força, que se resolveu sozinho, perda de sensibilidade, formigamento, questões de incontinência urinária. Então, qualquer alteração neurológica no passado que se resolveu sozinho pode sugerir uma esclerose múltipla.
Pensando numa neuromielite ótica, por exemplo, que é uma doença associada, tem a questão de soluços incoercíveis, de vômitos incoercíveis, que se não se acha uma causa, né, de causa neurogênica. Então, poderia estar associada, e se tiver essa história junto dessa neurite, a gente começa a pensar nesse quadro de neuromielite ótica. Existem casos de neurites pós-virais e pós-vacinais, né? Isso já existe há muito tempo, vários vírus foram implicados, cachumba, catapora, sarampo, que você puder pensar Covid, febre amarela, e vacinas também idem, a gente tem diversos casos de Covid, de febre amarela, de vacina de gripe, de tríplice, várias vacinas podem dar. As pós-vacinais costumam ser as mais tranquilas, né? Você tem uma história normalmente de 15 a 30 dias antes do quadro, então, ou de um episódio viral, ou de uma vacina. E no caso das pós-vacinais, costuma ter uma recuperação visual de 100% ou quase, né? Costuma ser bem melhor do que as desmelinizantes puras, e com pouquíssima sequela. As desmelinizantes são um pouco menos boas, né? No caso, a neuromielite costuma ter um prognóstico um pouquinho pior. Então, assim, essas seriam algumas coisas que poderiam ter previamente para a gente tentar classificar. Fora isso, você tem os quadros de neurites infecciosas, né? Muitos deles são, na verdade, neuroretinites, que seria a retina ali próxima ao nervo óptico que fica inflamado. Esses casos costumam cursar com exudatos duros na região da mácula, nem todos, mas muitos desses casos, né? E é muito importante, eu gosto de reforçar no nosso meio a importância da sífilis. A sífilis hoje é uma doença praticamente epidêmica e, como a gente dizia antigamente, que quem vê cara não vê AIDS, também quem vê cara não vê sífilis, né? Tirando o fato de que é um quadro terciário, então você não vai pensar tanto num jovem, tem que ter algum tempo já de contágio para desenvolver essa forma, mas não tenham preconceitos para achar que alguém não vai ter sífilis. É sempre importante fazer o exame sorológico para excluir, tá? É uma coisa importante. Você já falou um pouco sobre a evolução de alguns quadros de neurite ótica. Uhum. E aí eu te pergunto, essa evolução, mesmo nas mais brandas, como você falou dessa neurite pós-vacinal, ela deixa alguma sequela? Quando é que eu devo estar mais atento a essa questão da evolução? Quando eu devo pensar num tratamento imediato? Então, o NTT ele é um estudo razoavelmente antigo, né, 1991, e pegou uma população específica, que é a população norte-americana, caucasiana, etc. e tal. E nesse estudo, eles fizeram 3 grupos. Um grupo que fez um pulso de metilprednisolona por 3 dias, 1 grama, e seguiu com um corticoide via oral para completar 15 dias. Para todos. Não, 1/3, Hum. né? O segundo grupo, que deu corticoide via oral desde o começo, por 15 dias, e o terceiro grupo que não fez nada, placebo, tá? O que se percebeu? O grupo que fez o pulso melhorou mais rápido da baixa de visão e principalmente da dor, tá? Em relação aos outros 2 grupos, tá? Com 6 meses de história, a acuidade visual de quem tratou por boca, tratou EV e tratou por pulso, não tinha mais diferença. Tinha igualado estatisticamente, mas ainda havia alguma diferença em termos de sensibilidade de contraste e sensibilidade de cores. Com 1 ano, essa diferença já não era mais estatisticamente significante, então os 3 grupos tinham a mesma evolução. Na época, perceberam que as pessoas que tomaram esse pulso, eles demoraram mais para desenvolver esclerose múltipla. Então ficou um conceito de que talvez você fazer o pulso, você retardasse um pouco o início da esclerose múltipla, o que já seria uma vantagem bastante interessante. E se percebeu, e isso é um grande mistério, a gente não sabe por que isso acontece, até hoje é uma pergunta ainda não respondida, né, que o grupo que tomou corticoide por boca, embora tenha melhorado da dor, movimentação ocular rápido, a visão não melhorou tanto, não foi muito melhor que o placebo, e teve mais recidiva de neurite em olho contralateral, inclusive, né? Essa neurite sempre deixa alguma sequela. O mais comum é que esse paciente fique aí com 20/25, até 20/20, mas com perda de sensibilidade ao contraste, de perda de sensibilidade à cor. Então, alguma sequela vai ficar.
O reflexo fotomotor, ele normalmente não volta 100% ao normal, fica essa sequela, por isso que num quadro subsequente no contralateral, você pode não perceber, né, a defeito pilar aferente. E então por isso que a gente diz que é melhor não tratar do que tratar por boca. Às vezes o paciente pressiona muito por um tratamento, tem dor à movimentação e a pessoa não quer dar um pulso. Não é considerada uma boa prática você tratar por boca uma neurite ótica. Você tem diagnóstico de neurite, você tem que tratar EV ou não tratar, tá? Certo. E, assim, não sei se tem associação, se pode significar uma evolução, mas existe a possibilidade de uma encefalite se manifestar com a neurite ótica ou a neurite ótica evoluir para uma encefalite? Tem algumas formas de encefalite, ADEM e tal, que podem, mas não é o mais comum, é a maior preocupação, tá? E nesses casos, assim, o tratamento teria que ser mais breve? Quando você... Isso não é a... Aí, assim, o paciente teria outros sintomas já neurológicos, não seria um quadro de uma neurite típica. E realmente, assim, é uma minoria de uma minoria, assim, muito inexpressiva. Particularmente, eu não peguei nenhum caso, por exemplo. E ainda assim, com relação à questão da evolução, que parâmetros você usa, o que exames você usa para fazer o segmento, né? Algo mais moderno que esteja sendo usado ou o acompanhamento clínico é suficiente? É clínico, basicamente clínico. A grande preocupação nossa, na verdade, seria a coisa mais moderna que a gente usa seria a ressonância para a questão de colocar o diagnóstico não da esclerose múltipla. E aí tem outras questões também, como eu falei para você, no nosso meio a gente tem muita incidência de neuromielite óptica. Não é mais do que esclerose múltipla, mas tem muito mais do que, por exemplo, nos países de população caucasiana. Esses pacientes com neuromielite, aí sim, tem modernamente alguns marcadores humorais, alguns anticorpos, que hoje em dia é importante pedir numa investigação de neurite óptica, que seria o antiaquaporina, A4, que é um canal de sódio que tem ali nas células gliais, né? E a positividade para a aquaporina num quadro de neurite óptica, você fecha o diagnóstico de neuromielite óptica, que é uma outra doença em relação à esclerose múltipla. Enquanto a esclerose múltipla, por exemplo, é uma doença que tem a imunidade celular importante e que você, portanto, para o tratamento, você vai fazer uma imunomodulação, no caso da neuromielite óptica, você tem uma imunidade humoral. Você tem anticorpos circulantes contra essas células, contra esses canais dessas células gliais, que vai destruir essas células gliais, né, vão destruir essas células gliais, e que, portanto, o tratamento tem que ser imunossupressor. Em alguns casos, esse tratamento imunossupressor tem que ser seguido de uma plasmaférese ou de uma imunoglobulina para poder retirar esses anticorpos circulantes, quando às vezes eles são muito importantes, né? Então, assim, o racionale é diferente, né? Além desse anticorpo antiaquaporina, temos também, mais recentemente, o MOG, que é da mielina do oligodendrócito, né? Um anticorpo contra essa mielina, né? Que também vai dar alguns padrões que eram chamados de neuromielite óptica, mas hoje a gente até fala doença mogadícia, né? Doença do MOG. Alguns padrões específicos, que aí é muito específico, né, de neurite óptica, mas o que a gente tem hoje de mais recente seria investigar esse tipo de anticorpo para poder entender que tipo de paciente com neurite que a gente está ali. Então a gente tem que saber se é um paciente que está relacionado à esclerose múltipla, se está relacionado à neuromielite óptica, ao MOG, excluir uma sífilis, né? Ver nessa história se tiver uma doença infecciosa, uma vacina, que aí até alivia um pouquinho mais para a gente, né? E acompanhar esse paciente, né? Por exemplo, é muito importante esses episódios simples de neurite óptica, em princípio, se você não fechar nenhuma doença, ficaria com o que a gente chama de SION, que é um episódio isolado de neurite óptica. Se esse paciente voltar a ter neurite óptica, aí ele já tem uma neurite óptica recorrente, que eles chamam de RION. E alguns pacientes, assim que você tira o corticoide naqueles 15 dias, porque você não vai deixar corticoide por muito tempo, são só os 15 dias, faz o pulso, deixa mais 13 dias, mais 12 dias e acabou, né? Mas tem paciente que na hora que você retira o corticoide nisso aí, ele volta, ele é recidiva.
né, tem uma córtico-dependência, e esse é um outro quadro, que é o CRION. Então, o acompanhamento desses pacientes é que vai dar, ao longo do tempo, também esse diagnóstico, essas formas diferentes. Luciana, em órbita, né, tem dado-se alguma importância à imunoglobulina 4. Uhum. Como é que está isso perante a neurite ótica? Não temos ainda muitos casos descritos. Não sei se ainda não se preocupa. A grande questão para a gente hoje em dia é realmente o MOG e a aquaporina. A gente tem pegado muitos casos das piores neurites que a gente tem, às vezes, os pacientes que perdem visão têm seguido nesse caminho. A gente não tem muitos da E ainda sobre a evolução, apesar de você esclarecer bem essa questão do acompanhamento clínico, eu tenho que lhe perguntar, existe alguma importância do OCT nesse acompanhamento? Existe alguma aplicabilidade desse exame? O OCT ele é bem importante. Ele faz um acompanhamento, a gente tem perda, né, de camada de fibras. Tem algumas questões do OCT em neurite, né? Então, a primeira, que a gente sabe que, por exemplo, os pacientes que têm esclerose múltipla costumam ter perda de camada de fibras nervosas e camada de células ganglionares, inclusive no olho que não teve neurite, que é uma doença sistêmica, tá? E os pacientes com neuromielite têm essa perda ainda maior, né? A gente também sabe que os pacientes com neuromielite, eles têm um quadro pior, né, o resultado final do OCT desses pacientes costuma ser pior do que nas outras formas de neurite ótica, então isso também ajudaria a gente no diagnóstico, né? A neurite ela é bastante sintomática, então ela não tem, assim, para acompanhar, para ver a manifestação subclínica, aí o OCT não ajuda muito. E para diagnóstico precoce também não ajuda, porque para poder ter a perda de camada de fibras, você vai levar uns 40 dias para ter essa perda. Então, na fase aguda, você não faria um diagnóstico com OCT, não seria que ajudaria. Em termos de exame complementar, teoricamente, o potencial visual evocado seria mais útil, tá? O potencial visual evocado nas doenças esmerilizantes em especial, ele vai ter mais atraso, né? Vai ser muito importante o atraso, mais importante até do que a perda de amplitude, embora os dois fiquem alterados, né? Ele é particularmente importante quando você tem uma perda, aquele caso que eu falei, que você não vê defeito pupilar aferente, você tem dúvidas desse diagnóstico, eventualmente nesse caso um PVE pode te mostrar que aquele olho que não está com sintoma já tem uma perda. Então você vai dizer, nossa, esse olho aqui já teve, né? E esse outro que não tem atrofia é o que tem sintoma. Então, o que você conclui? Que esse que tem sintoma e que não tem atrofia está tendo agora uma neurite. E aquele outro que não tem sintoma, mas que tem atrofia, já teve uma neurite. Que por isso que seu reflexo fotomotor está simétrico, porque os dois estão, digamos, mais 3 em vez de ser mais 4. Né? Os dois têm uma perda de reflexo. Eu brinco que o PVE é um reflexo fotomotor mais sofisticado, né? Com números para a gente poder se basear, né? Ajudar. Luciana, você falou a respeito do corticoide, né? Para o tratamento, a pulsoterapia. E, lógico, a gente faz isso junto com o clínico, né? Para ter o acompanhamento e o suporte. Mas eu queria te fazer uma pergunta específica. Como a neurite é frequente em pacientes com imunodeficiência, né? E muitas vezes pode ter uma neurite, por exemplo, herpética. Por exemplo, como é que funciona essa questão da pulso, do antiviral? Como é que é feito essa conduta, né? Com esses pacientes imunossuprimidos? Os imunossuprimidos, na verdade, são um desafio mais pelas doenças oportunistas, pensar no criptococcus, né? Aí realmente aí você sai, aqueles red flags que eu falei, né? Quando você tem um paciente imunossuprimido, quando você tem um paciente com uma carcinomatose, esses são pacientes que já não vai nesse pacote, né? Isso eu estava falando é um quadro clínico geral de um paciente jovem, imunocompetente, que é o clássico das neurites típicas, né? Esse aí é um desafio, cada caso é um caso, né? Se você tem uma desconfiança de que é herpes, você vai ter que tratar o herpes, vai ter que fazer o diagnóstico aí, eventualmente. Por que você desconfiou, por exemplo, de um herpes? Tem alguma coisa na ressonância que mostra uma herpes do sistema nervoso central, né, uma cefalite herpética, você tem um líquor alterado, o líquor vai ajudar bastante. Então, nesse caso, você tem, de modo geral, a gente tem que conduzir junto com o neuro, né? A gente não deve nem tirar o neuro da jogada
e nem jogar para o neuro. Não é aquela coisa do tipo, a neurite joga para o neuro, ele vai se perder. Mas também não é para você tentar conduzir sozinho esse paciente. É importante ter essa comunicação, assumir esse paciente, acompanhar esse paciente e estar dividindo com o neurologista. Luciana, eu queria te agradecer, né, por esse momento. Acho que foi grandioso aí para todos nós. E queria que você encerrasse, né, fazendo algumas considerações que você acha necessário. Certo. Bom, eu agradeço o convite, né? Eu gosto muito de falar sobre neurite, porque neurite é um dos temas mais importantes da neurooftalmologia. E as coisas que eu gosto de realçar, primeiro, a importância do diagnóstico clínico da neurite, que não vai substituir nenhum exame, não existe um exame de neurite, todos os outros exames são complementares. Você fez o diagnóstico de neurite, você vai tentar descobrir a doença associada, você vai acompanhar esse paciente, você tem outros papéis para esses exames que não sejam do diagnóstico, né? Segundo, o papel de fazer o diagnóstico de neurite óptica, que é um diagnóstico clínico, volto a repetir, é do oftalmologista, tá? O neurologista, ele vai trabalhar com a gente, e o papel dele vai ser exatamente investigar essa parte das doenças associadas, em especial as neurológicas, também. Então, assim, você tem que trabalhar junto, mas tem que saber que o que você fala, com grande chance, o neuro vai comprar. Se você falar que é uma neurite, ele vai comprar. Então, é muito importante esse diagnóstico, né? Outra mensagem muito importante é a questão de não dar corticoide por boca. Existem alguns trabalhos sobre, eventualmente, se fazer uma dose muito alta de corticoide, mas, assim, a dose que você faz de metilprednisolona no pulso é de 1 grama, 1000 miligramas. Então, para você fazer algo comparável, e aí só a nível de trabalho também, não vai fazer isso clinicamente, pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo para vocês fazerem isso clinicamente, teria que ter uma dose de 1000 gramas por boca. Né? Então, isso não é uma coisa factível, não tem estômago que se faça. Não estamos hoje, clinicamente, com nada que autorize você a tratar por boca uma neurite. Tá? O tratamento é EV. Tá? Na falta de tratamento EV, não trata. Observa, acompanha, não tem problema. Você não vai ter uma visão pior. Com a questão das atípicas, sim, as atípicas têm uma resposta diferente. Corticoide vai ajudar, mas EV, sempre EV. Tá? E esse acompanhamento, então, porque esses pacientes têm uma grande chance de desenvolver uma doença desmelinizante ali. E esse paciente tem que saber disso e tem que estar acompanhando.